Fala guerreiro, fala guerreira, vamos lá então continuar aqui e falar de uns pontos mais importantes da aula, que é a contratação direta, casos de dispensa e inexigibilidade, um dos pontos que mais cai. Inclusive no concurso, quando temos a parte de licitação, nós temos praticamente 70% da prova vai cobrar entre modalidades e entre contratação direta. E o restante vai abordar outros pontos da lei. Mas o que mais cai, modalidades e contratação direta. Saber ali exatamente quando é dispensa, quando é inexigibilidade, quando é dispensável, quando é inexigível. Então fiquem atentos a isso aí, que é muito importante. Já antecipo logo, memorizar os casos ali de dispensa do artigo 75, casos de inexigibilidade do artigo 74. Isso é muito importante, eu vou passar para vocês aí todos os macetes para você conseguir entender direitinho e memorizar a legislação. Show de bola? Vamos lá então, cola aqui que é sucesso, olha só então. Vamos lá, diferença. Então quando fala de contratação direta, nós temos aí a dispensa e a inexigibilidade. E a dispensa e a inexigibilidade é quando não vai ter licitação. É quando eu vou direto para o contrato, eu pulo a etapa de licitação e eu vou direto fazer o contrato. Isso pode acontecer. Que inclusive fala a nossa Constituição, lá no artigo 37, no inciso 21, fala que a regra é fazer licitação, salvo os casos expressos em lei, em que eu posso não ter licitação. Então a nossa própria Constituição consagra a regra de fazer licitação, salvo nas situações permitidas em lei, que não vai ter licitação. E aí vem a Lei 14.133, regulamentando no artigo 74 e 75, casos de dispensa e de inexigibilidade, que eu vou chamar agora de inex, tudo bem? Então olha só, quando fala da dispensa, tem a dispensada e a dispensável. Na dispensada é um ato vinculado. Porque são situações em que não vai ter licitação. Então, na dispensada, atuação vinculada. São situações que a lei fala, não vai ter licitação nesses casos aqui. Por exemplo, alienação de imóveis entre entes públicos. Então, se a União, ela quer, por exemplo, vender ou doar o imóvel dela para o Banco Central, que é uma autarquia, é dispensada a licitação. Nesse caso, então, da dispensada, vai ter o contrato direto e a própria lei está dispensando a licitação. Venda de ações de que a União tenha, venda de ação de empresa estatal, venda de ação, vai que o Banco Central, por algum motivo, adquiriu ações de empresas, ou então a União adquiriu ações de empresas, ela vai vender ações em bolsa de valores, sendo dispensada a licitação, certo? A dispensada, elas são muitas situações na lei, só que ela quase não cai. Essa é a boa notícia para vocês. Dispensada não vai se preocupar com elas. Por quê? Porque quase não cai, certo? Mas ela é dispensada por quê? Porque a própria lei falou, nesses casos aqui não vai ter licitação. O administrador, ele está por força de lei, meio que obrigado a partir direto para o contrato. A dispensável, que está no artigo 75, ela, na verdade, ela é dispensável porque é um ato discricionário. Discricionário por quê? Porque vai ficar a critério do gestor. A lei traz no artigo 75 várias situações, nós vamos ver aqui as principais, são muitas, e vai dizer, gestor, vai ficar a seu critério. Ou você faz ou você não faz, é você quem vai escolher. Por exemplo, você tem lá compras de pequeno valor, a lei fala até 50 mil reais, a gente vai ver que esse valor todo ano atualiza, mas para a gente entender aqui de início, compras e serviços de até 50 mil reais é dispensável. Então, se um órgão tem uma compra para fazer de até 50 mil reais, pode optar por fazer a licitação ou pode não, essa aqui eu vou dispensar. Fundamenta, que vai dispensar qual a justificativa, e vai direto fazer a compra direta.
Se for obra e serviço de engenharia de até R$100 mil, é o valor que a lei coloca, valor esse que deve ser anualmente atualizado, depois a gente vê quais são os valores atualizados, valor até R$100 mil inicialmente, então a lei colocou que é dispensável se for uma obra ou serviço de engenharia. Então tem que fazer uma pintura na parede do prédio, colocação de grades, colocação de meio fio, alguma coisa assim, algum reparo que é até R$100 mil, fala, não vou licitar, a lei está me autorizando, se eu quiser, a partir direto para o contrato, então eu não vou licitar. É dispensável, atuação discricionária. Quando nós falamos que é atuação discricionária, fica a critério do gestor. Ele que vai escolher o que ele entende mais conveniente e oportuno para aquela situação. É o ato discricionário. E eu falo, ato discricionário é igual arroz e feijão. Como assim? Vou comer arroz com feijão. Onde eu coloco o feijão no prato? Eu vou colocar em cima do arroz? Vou colocar do lado do arroz? Vou colocar embaixo do arroz? Vou colocar um pouquinho em cima do arroz e um pouquinho fora? Assim que eu gosto de fazer. Boto um pouquinho do feijão em cima e um pouquinho fora, meio a meio. Professor, nem gosto de feijão. É critério. Cada um vai escolher como que vai comer o arroz com feijão. Não gosto nem de comer feijão, não gosto nem de comer arroz, sei lá. É critério. É ato discricionário, é assim. É a critério da autoridade competente. A licitação dispensável é um ato discricionário, certo? A lei dá as opções e ele fala, olha, já que a lei me deu essa opção, não vou licitar, certo? A dispensa, de um modo geral, são casos taxativos ou exaustivos. Significa que somente nas situações que a lei expressamente colocou. A lei traz lá no artigo 75 várias situações de dispensável, mas o gestor só vai poder falar que é dispensável naquelas situações. Ele não pode inventar na hora, isso aqui é dispensável também, não está na lei, mas eu vou criar. Não pode. Somente a lei pode colocar mais casos de dispensa de licitação, certo? Diferentemente, temos a inexigibilidade, que primeiro são casos meramente exemplificativos que a lei coloca. Na inexigibilidade, a lei vai te colocar hoje 5 situações, só que se o gestor estiver diante de um outro caso que seja inviável à competição, e este é o fundamento para a inviabilidade de competição, ele vai dizer, olha, isso aqui é inviável competição. Não está na lei, no artigo 74 de INEX, mas eu, fundamentando a inviabilidade de competição, eu vou partir direto para o contrato, alegando inexigibilidade, certo? E a inexigibilidade, ela temos aqui, o fundamento, então, é quando for inviável a competição. E aí temos uma diferença, preste atenção aqui agora, olha aqui. A diferença da dispensa para a inexigibilidade na dispensa poderia ter licitação, competição viável, mas ela não vai acontecer. Seja porque a lei está dizendo que é para não ter, que é dispensada, seja porque o gestor está optando por não fazer, que é o caso de dispensável, mas a competição seria possível, a licitação seria viável. Na INEX, não faz porque não dá para fazer, não faz porque é inviável a competição. Por exemplo, caso de um fornecedor exclusivo. Eu tenho um fornecedor daquele produto, como que eu vou licitar? Licitação não é competição? Então, se eu só tenho um fornecedor, eu vou direto para o contrato sem fazer licitação, certo? Um outro caso aqui que a lei coloca, que é compra ou locação de um determinado imóvel que só serve aquele imóvel. Então, um órgão público quer se instalar, vamos imaginar que foi criado um novo fórum aqui em Brasília, e aí quando coloca um novo fórum tem que ir para perto a Defensoria, Ministério Público, a OAB e outras instituições. A Defensoria fala assim, olha, vamos nos mudar também, colocar uma dependência lá perto do fórum. Pesquisa na região e fala, olha, ali perto tem um imóvel, que é o imóvel que a gente precisa. A localização, as instalações, os metros quadrados e tal, tem que ser aquele. Vamos alugar? Vai lá e faz o contrato de locação sem fazer licitação, porque é inviável a competição. Só serve ele. Outro caso, contratação de artistas. Vamos ver que é um caso de inexigibilidade e vamos ver o porquê que é inexigibilidade, porque não dá para fazer competição
entre artistas, certo? Então, na dispensa poderia ter licitação, só que ela não vai acontecer. Na INEX não faz porque é inviável a competição. Entendido? Beleza? Tamo junto? Maravilha. Pessoal, no concurso, o que eles vão cobrar muito? Vão colocar assim, uma questão e vão colocar, é caso de dispensa e vão descrever. Aí você vai ter que saber se é dispensa ou se é inexigibilidade. Ou então vão colocar, marque abaixo o caso de inexigibilidade. Aí vai misturar vários casos de dispensa com aquela situação que é inexigibilidade. Então você teria que decorar todos os casos do artigo 75 da dispensa e todos aqui do artigo 74, que é o caso da inexigibilidade. Só que tem um macete, tem uma manha que eu vou passar para você não ter que decorar, e se você tiver que chutar, ainda vai chutar e vai acertar. Vai dar um chute consciente na questão. Mas antes, olha aqui, eu tenho que passar para vocês aqui os casos de INEX, para passar para vocês esse macete, tá bem? Então olha aqui, ó, casos de INEX. Fornecedor exclusivo, serviços artísticos, contratação de artistas, serviços técnicos profissionais especializados, credenciamento e compra e locação de imóvel. Então repita aí, fornecedor exclusivo, contratação de artista, serviço especializado, credenciamento, compra ou locação de imóvel. Antes eram 3 situações que estavam na 8666, agora são 5, certo? Memoriza os 3, e aí qual que é o macete? Qual que é a manha que eu aprendi lá na Universidade de Massachusetts? Qual que é? Pessoal, a manha é o seguinte, você vai memorizar os 5 casos, o que não for inexigibilidade, você vai marcar que é caso de dispensa, certo? Então memoriza fornecedor exclusivo, serviço artístico, serviço especializado, credenciamento, compra ou locação de imóvel. Então, fornecedor exclusivo, artistas, serviços especializados, setor artístico, credenciamento, compra ou locação de imóvel. Na prova cai uma questão assim, vamos testar para ver se funciona? É caso de inexigibilidade em situação de guerra ou grave perturbação da ordem. É inexigibilidade quando for guerra ou grave perturbação da ordem? Não. Está aqui como inexigibilidade? Não. Então é caso de dispensa. A questão fala assim, é caso de dispensa quando for, caso de dispensa quando não houver interessados na licitação anterior, quando caracterizado uma licitação deserta. É dispensa? Scatolino, eu nem vi o que é licitação deserta, nem sei se existe. Mas é inexigibilidade? Está aqui, licitação deserta? Não, então é caso de dispensa. Se a questão falar, é caso de licitação dispensável quando a União tiver que intervir na economia para regular preços? Não é inexigibilidade, então é dispensa, dispensável. Isso mesmo. E na prova, quando falar, no caso aqui, dispensa, vai estar direcionando para a dispensável, porque a dispensada, já falei que ela quase não cai. Tudo bem? Então, com isso, você consegue matar várias questões, juventude. Então, fiquem atentos aí, utilizem essa manha, esse macete, mas vocês vão ter que estudar o artigo 74 e 75. Porque no concurso, o examinador ele pode colocar, marque o item incorreto. Aí ele pega lá várias situações de dispensa do artigo 75, vai colocando lá. E aí deixa um deles incorreto, para você ter que descobrir qual que é o erro. E aí só vai acertar quem de fato entendeu ali, memorizou os casos de dispensa. Então não dá para você fugir disso também não. E eu falo, na sua prova tem licitação, você vai ter que pegar o artigo 74 e revisar um dia antes, que é a memória rápida, de curto prazo. Fica na sua cabeça aí no máximo 24 horas. Você revisa um dia antes, vai para a prova, acerta a questão, depois aquilo vai se apagar, porque são muitas informações. Show de bola? Show de bola? Vamos avançar
e falar então aqui dos casos de inexigibilidade, que são 5 que a gente já comentou. Então, fornecedor exclusivo. Aí fala aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços. Então, que só possam ser fornecidos por representante ou representante comercial exclusivos. Então, eu vou contratar um tipo de serviço, alguém vai colocar de repente uma película num prédio público, mas só tem uma empresa que fornece aquela película e tem que ser ela, justificadamente é a que mais atende, não tem outra no mercado. Eu vou atrás do fornecedor, alego que só tem ele e faço a contratação direta, alegando a inexigibilidade de aquisição de produtos ou de serviços, certo? Só que a lei fala que é vedada a preferência pela marca. Cuidado com isso aqui. Por quê? Fornecedor exclusivo, vedada a preferência pela marca. Mas vamos entender isso aqui, que às vezes existe um mito, na licitação não pode falar de marca. Não é bem assim, não pode, não é bem assim. Quando fala que não pode, é para não dar preferência pela marca, para tentar criar uma situação de inexigibilidade, para tentar criar uma situação de exclusividade quando ela não se justifica. Porque eu posso, dentro de uma licitação, falar de marca sim. Eu já mostro para vocês aqui na lei. Agora, o que eu não posso falar assim é o seguinte, olha, quero comprar um carro sedã, 4 portas, 2.0 e tal, ar-condicionado, que seja da marca tal. Sendo que não há justificativo para que seja só aquela marca. Eu tenho vários carros sedãs nesse padrão. E aí se eu falar, só me serve aquela marca, aqui na região só tem uma empresa que fornece aquela marca, então eu vou comprar com aquela empresa. É isso que não pode acontecer, é isso que a lei fala que é vedada a preferência pela marca para criar uma situação de inexigibilidade quando não existe e contratar diretamente com a pessoa, um fornecedor, sendo que tem outras marcas que atenderiam o que eu precisava. Entenderam? Show de bola? Mas é possível, quando eu faço uma licitação, dar preferência pela marca? Sim. Olha só, a lei fala lá no artigo 41, por exemplo, no caso de licitação que envolva fornecimento de bens, pode a administração, excepcionalmente, indicar uma ou outra ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nos seguintes casos, para manter uma padronização, em decorrência da necessidade de manter compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Então eu já comprei, por exemplo, uma licitação anterior, um determinado carro da marca X, e aí foram acidente, deu perca total, e aí eu quero comprar mais 2 carros daquela marca para manter uma padronização. Eu faço uma licitação, indico a marca, e aí, no caso, todo mundo que vende aquela marca vai poder participar. Ou então, compatibilidade com plataformas e padrões. De repente eu fiz uma licitação e consegui comprar aquele celular da maçãzinha, sabe qual que é? E aí o que acontece? Agora eu quero comprar tablets para o órgão público. Só que tem que ser um tablet compatível com o celular. Tem que haver essa compatibilidade. E aí só pode comprar o tablet da maçãzinha. Ou seja, eu vou ter que falar daquela marca. Tudo bem? Então tem situações, por exemplo, descrição do objeto. Então, descrição do objeto, quando, por exemplo, assim, eu quero, ou então definir a qualidade do objeto, certo? Então, eu quero falar assim, olha, quero comprar, a Câmara dos Deputados uma vez fez a licitação, quero comprar os seguintes móveis que estão no anexo aqui do edital, aí listava os móveis, mas eu quero móveis de qualidade. E aí colocou no edital 3 marcas de referência para descrever o tipo do móvel, para descrever a qualidade que o móvel deveria ter. Indicou 3 marcas como referência, admitindo outras marcas similares que tivessem o mesmo padrão de qualidade. Entende? Então isso pode acontecer. Descrever o objeto ou seus padrões de qualidade. A lei admite isso. Tá? E outra, isso é para dizer, aqui não pode ter móvel das casas Bahia,
não pode ter Ricardo Eletro, não pode ter aquelas marcas de imóveis que não têm a mesma qualidade indicada, certo? A lei permite, na licitação, indicação de marca para quê? Para vedar a contratação de uma certa marca quando resta comprovado que o produto utilizado anteriormente não atende os requisitos, uma marca ruim. Ó, a gente já comprou anteriormente, essa marca aqui não serve, nem vem com ela. Então, voltando aqui, é possível, né, você dar preferência e falar de marca dentro de uma licitação. Quando a lei fala que é vedada a preferência pela marca, é para você contratar por inexigibilidade, dizendo que só serve aquela marca e aí resta apenas o único fornecedor e você vai atrás dele alegando inexigibilidade. É isso que a lei veda a marca na licitação, certo? Então, primeiro caso, fornecedor exclusivo, vedada a preferência pela marca. Segundo caso, contratação de profissional do setor artístico. Mas é qualquer artistazinha fundo de quintal? Não. Tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, certo? E é de qualquer setor. Ator, cantor, compositor, artista plástico, ex-Big Brother, dançarino, qualquer setor artístico, desde que preencha essas condições, vai poder contratar. E aí vai ser a contratação diretamente com o artista ou através do seu empresário exclusivo. Cuidado com isso aqui. A lei vai conceituar. Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica. Atenção, isso que já perguntaram em prova. Pode ser uma pessoa física ou jurídica que possua um contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em outro estado do profissional, afastada a possibilidade de contratação direta por INEX, por meio de empresário com representação específica, restrita a evento ou local específico. Então, quero contratar aquele cantor famoso, Nivaldo Batista. Quem é esse? Não conhece o Nivaldo? Gustavo Lima, adotou esse nome maravilhoso, né? Gustavo Lima. Vou contratar através do empresário. Mas se tem um empresário dele, né, que é o que tem um contrato, é representante permanente dele para todos os eventos, beleza? Agora, tem uma pessoa que vai representar o cantor, o artista, só naquela cidade, certo? Só naquele evento. Aí não posso contratar com o empresário, tem que contratar com o artista, que a lei descaracterizou essa possibilidade. Show de bola. Então, sua cidade quer contratar o melhor cantor sertanejo para fazer um show. Vai contratar quem? Hein? Quem é o melhor cantor sertanejo? Dá para fazer uma competição entre eles, saber quem é o melhor? Uma competição objetiva? Não dá. Então, em razão dessa inviabilidade de competição, vai diretamente lá no artista e faz a sua contratação. Porque é inviável competição entre artistas dentro de uma licitação com critérios objetivos. Show de bola? Beleza? Então vamos lá. Terceiro caso, contratação de serviço técnico especializado. De natureza, preste atenção, olha para cá, predominantemente intelectual, com profissional ou empresa de notória especialização. Vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Então, a lei coloca aqui, quais são os requisitos? Serviço técnico especializado, esses que a lei vai estipular, e o profissional contratado deve ter o quê? Notória especialização, certo? Serviços intelectuais. E quais são os serviços que a lei coloca? Estudos técnicos, planejamento, projeto básico executivo, alguém ou empresa para fazer um parecer, uma perícia, uma avaliação para a administração, assessoria ou consultoria, auditoria financeira, técnico-tributária, alguém para ajudar, né, subsidiar, assim que a lei fala, na fiscalização de uma obra. Olha a letra E,
patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Então quer dizer que pode contratar um escritório de advocacia para fazer defesa do Estado, do município, da União? Pode, desde que tenha notória especialização. E claro, tem que justificar que é inviável a competição, né? Não tem competição dele com outros, certo? Que é o fundamento da INEX. Então, pode, por exemplo, a União contratar um escritório de advocacia para defender a União? Pode, se for uma situação, no caso aqui, né, que justifique que seja aquele escritório, em razão da causa, que é muito complexa, pode. A União, por exemplo, contrata advogados e escritórios de advocacia fora do Brasil para defender a União em ações fora do Brasil. Ah, mas não tem já a Advocacia Geral da União? Tem. Só que a AGU tem a habilitação para defender a União no Brasil e não fora do Brasil. E além do mais, você tem um advogado da União, ele não vai ter a expertise de atuar na jurisdição americana, inglesa, seja lá onde for. Então contrata um escritório fora do Brasil para defender a União lá na justiça do país onde tramita aquela ação. Isso acontece bastante. Certo? Então isso aqui é uma situação. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Quero contratar um profissional para dar um curso para servidores. Aqui, ó, inexigibilidade. Restauração de obras de arte de valor histórico, desde que o profissional tenha o quê? Notória especialização e seja um caso de inviabilidade de competição, tá? Aqui fala apenas de restauração de obra de arte. E aí, tem várias situações, tá bem? Que você tem aqui de serviços técnicos especializados. Maravilha? Então, memorize isso aqui. Tem que memorizar os serviços, tá? Porque no concurso pode colocar lá. A contratação de patrocínio ou defesa de causa judicial ou administrativa será um caso de inexigibilidade? Sim, né? Desde que tenha um profissional de notória especialização. E a lei vedou aqui contratação de serviço de publicidade e divulgação. Primeiro que já não está aqui na lista dos serviços que podem ser contratados. A lei vedou expressamente para evitar o quê? Porque o que acontecia lá atrás? Uma pessoa falou, ó, eu vou sair candidato a governador. Empresa, faz a minha campanha aí, eu não tenho como te pagar, mas você é boa. Quando eu ganhar, eu vou te contratar sempre. Então a lei vedou inexigibilidade para publicidade e divulgação em razão dessa questão. Beleza? Vem cá. Temos e a lei conceitua, né? Considera-se notória especialização ou profissional ou empresa em cujo conceito na sua especialidade decorre de desempenho anterior, estudos, experiência, publicação, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados às suas atividades, que permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à satisfação do objeto a ser contratado. Isso que é a notória especialização do profissional. E a lei fala que é vedada a subcontratação de empresa ou a atuação de profissionais diferentes daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Então, se eu contratei aquele profissional por inexigibilidade, ele não pode pegar o contrato e subcontratar, passar para outro. Eu contratei ele, tinha que ser ele. E aí não posso, no caso, então, fazer a subcontratação do profissional, certo? Bora lá? Vem cá, quase acabando. Credenciamento. Pessoal, quando vai ter o credenciamento, no caso, então, é inexigibilidade. Por quê? Qual é o fundamento da inexigibilidade? Inviabilidade de competição. E o credenciamento é quando quer contratar todo mundo que aparece. E se eu quero contratar todo mundo que aparece, não tem competição. A licitação é para escolher a proposta mais vantajosa. Se eu vou contratar todos que aparecem, não tem licitação. Eu faço um processo de credenciamento deles, depois faço o contrato por inexigibilidade. Eu quero credenciar hospitais e clínicas e médicos para atender servidores num plano de saúde de um tribunal. Quero contratar médicos da área de cardiologia. Só que eu falo assim, ó,
eu vou fazer contrato com todos. Todos os médicos, clínicas de cardiologia podem vir ao tribunal, a gente faz um contrato, depois o servidor vai lá e escolhe onde ele quer obter o serviço. Como eu vou contratar com todo mundo, é inexigível. Entende o fundamento disso aí? Maravilha? Então, o credenciamento não é licitação. O credenciamento é um fundamento para haver a inexigibilidade posterior. Tanto é que o credenciamento aparece como um procedimento auxiliar da licitação no artigo 78, tá? Mas eu faço um credenciamento e depois contrato por inexigibilidade. E por último, eu tenho o caso de quê? De aquisição ou locação de imóvel. Então, se eu vou fazer a aquisição ou locação de imóvel cuja característica de instalação e de localização torne necessária a sua escolha, neste caso, então, eu vou adquirir, eu vou comprar, eu vou locar aquele imóvel, alegando o quê? A INEX. E cuidado com esse aqui. Por quê? Este caso aqui de aquisição ou compra de imóveis, ele aparecia lá na 8666, eu vou falar até baixo aqui para você não memorizar muito isso, ele aparecia como caso de dispensa. Só que estava errado lá. Corrigiram o erro, falaram, não, se só serve aquele único imóvel, então não é dispensa, é inexigibilidade. Se eu quero comprar ou alugar aquele imóvel e só serve ele, é inexigível a licitação. Certo? E aí a lei coloca as condições. Tem que ter avaliação prévia, não pode existir imóvel público vago e disponível que atenderia o objeto, tem que demonstrar a singularidade do imóvel, ou seja, que só serve ele, que ele é único, adequado. Tudo isso terá que ser demonstrado. Maravilha? Então, juventude, a gente fecha aqui agora a INEX e vamos falar de dispensa no bloco seguinte. Tamo junto? Bate aí então, bate aí. Psh, psh, massa, bora lá.